Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês. Estou com muita saudade, saudade de abraçar vocês e estar junto. Vocês fazem muita falta, viu? Meus irmãos, eu queria dividir uma palavra com vocês, algo que Deus tem colocado no meu coração, e também algumas coisas que já temos ouvido nesses dias que eu acho importante ressaltar novamente, tá? Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 46. Esse salmo você pode ler depois com toda a sua família em casa, meditar nele, orar sobre isso, mas eu queria destacar alguns versículos. Então, no Salmo 46, versículo 4, 5, 6, diz assim: Há um rio cuja correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nós vemos esse salmo, algumas coisas assim parecem difícil de acontecer, coisas assim muito adversas. Por exemplo, no versículo 2 diz assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, são coisas quase que impossíveis de acontecer. Ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem. E eu coloco algumas coisas aqui: ainda que haja coronavírus, ainda que haja crises econômicas. O início do versículo 2 diz assim: não temeremos, não temeremos. Irmãos, não podemos deixar o medo e o pânico tomar conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque no versículo 4, 5, 6 diz que Deus está com sua igreja. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força. Amém? No versículo 4, gostaria de ressaltar que esse rio que diz ali, nós sabemos pela palavra que é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está sobre a terra, está reinando sobre toda a situação. Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua abençoando o seu povo, a sua igreja, transformando a sua igreja, operando na igreja e através da igreja. E sabemos que o Espírito Santo ainda tem coisas maravilhosas para fazer em nós e através de nós. E Ele está sobre essa terra para levar muitos ainda ao conhecimento de Jesus Cristo, levar muitas pessoas ainda ao arrependimento e reconhecerem Jesus como o Senhor da vida deles. O Espírito Santo está sobre nós, meus irmãos, e nós precisamos buscar o Espírito Santo de uma forma muito mais intensa nesses dias. Precisamos buscar os dons do Espírito Santo para que esses dons se manifestem em nossa casa, no nosso relacionamento com nossos filhos, com nossa esposa, com o esposo, o esposo e a esposa. Precisa haver realmente uma busca incessante do Espírito Santo, desse rio que alegra a cidade de Deus. Amém? O Espírito Santo está aí com você. Ele está dentro de você, está aí na sua casa, com sua família. Então busque ao Senhor, busque. Esse é o momento de buscarmos o Senhor e deixar realmente o Espírito Santo encher nosso coração desse rio de vida. Amém? Outro ponto que me chama a atenção nesse salmo é o versículo 6. No finalzinho do versículo 6 diz assim: Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Irmãos, Deus está levantando a sua voz nesses dias. E o que Ele está dizendo é que a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar mais a presença dEle, para que Ele possa agir poderosamente nessa situação que tem acontecido, nessa crise, nessa pandemia que tem atingido o mundo inteiro. Mas a sua igreja precisa se colocar de joelhos diante dEle. Precisa ouvir a voz do Senhor clamando. A igreja precisa orar. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa se levantar com fé. É tempo de obedecer ao Senhor. É tempo de voltarmos para as nossas casas com uma vida simples, buscarmos ao Senhor com nossa família, buscar mais a presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa fazer ecoar a voz dEle dentro do seu coração. Quando ouvimos a voz de Deus, quando a voz de Deus atinge nosso coração, meus irmãos, Ele faz derreter toda a incredulidade, Ele faz derreter toda a timidez. A voz do Senhor faz derreter toda a hipocrisia, faz derreter todo o gelo, a frieza.
e todo orgulho do nosso coração. Então deixe a voz do Senhor chegar até o seu coração. Ouça o Senhor nesses dias. Ouça o que o Senhor está falando. Ouça o Senhor através das suas orações, através da leitura da palavra, através da sua família, através de líderes, dos seus pastores, nossos pastores. Mas precisamos buscar ouvir a voz de Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar também alguns pesos que, como eu já falei, temos ouvido nesses dias. A palavra diz no Salmo 119, 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso quer dizer que a palavra, ela nos ensina em todo tempo, em toda situação, como andar e o que fazer. E precisamos aprender com o Senhor nessa situação que tem acontecido agora, o que fazer e como andar. E o Senhor já tem falado algumas coisas para nós. Eu queria ressaltar aqui alguns pontos que já temos ouvido, não é novidade, mas que esses princípios, eles precisam ser diligentemente aplicados em nossas vidas, meus irmãos, para que realmente a bênção do Senhor venha sobre nós. Amém? E um dos primeiros pontos que eu gostaria de ressaltar é a questão da obediência. Como Ademir até compartilhou semana passada, ele falou sobre a questão da autoridade, né? A questão da obediência à autoridade. Irmãos, a obediência é algo que Deus requer de nós. Nós precisamos obedecer ao Senhor e à sua palavra. Precisamos ter um coração submisso ao Senhor. Precisamos realmente deixar que o Senhor nos abençoe através da nossa obediência. Precisamos seguir os passos de Abraão, que obedeceu, e obedeceu por fé, e por isso ele foi justificado. E nós, a palavra diz que nós temos sobre nós a bênção de Abraão. A bênção que foi prometida para Abraão chegou também às nossas famílias. Mas nós precisamos ter o mesmo coração que Abraão teve, que é um coração de obediência. Amém? E falando em obediência, não tem como falar obediência sem fé, que é outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. A fé é algo, como diz Tiago, ela precisa de obras, ela precisa de tomar uma forma, ela precisa de uma forma. A obediência é a forma mais concreta de mostrar que você tem fé. Você tem fé? Então você precisa obedecer. Você obedece? Isso é um sinal de fé. Então Tiago, quando ele escreveu a sua carta, ele ressaltou isso. Você tem fé? Eu tenho obras. Então mostra a tua fé pelas obras. Então a obediência é uma maneira de mostrarmos que nós cremos e que nós temos fé no Senhor. No Salmo 46, que temos visto, no versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, como nós precisamos de fé. Fé para aquietar o nosso coração diante de tantas coisas que têm ocorrido nesses dias, diante de tantas notícias ruins, de tantas coisas negativas, de tanta morte, de tanta contaminação e crises econômicas. Irmãos, mas se nós temos fé no Senhor, naquele que está reinando, nós precisamos fazer nosso coração aquietar, porque Ele é Deus e Ele exaltará o seu nome em todas essas situações que têm acontecido. Nós precisamos crer nisso, que Deus fará o seu nome exaltado sobre todas as coisas. Deus fará com que as nações se rendam a Ele, que as nações se dobrem diante dEle. Ele exaltará o seu nome em toda a terra. Amém? Mas precisamos de fé para crer que realmente o Senhor fará isso e ter fé para aquietar nosso coração diante do Senhor. Amém? Outro ponto que eu gostaria de tratar com você, que também já temos ouvido, e também é uma questão de fé. Essa situação que tem acontecido tem atingido a economia do nosso país. E isso atinge diretamente as famílias, diretamente a nós também. Irmãos, nós precisamos crer
que o Senhor continuará sustentando o seu povo, os seus filhos, em qualquer situação. Precisamos ter fé que o Senhor está no controle de toda a situação. Amém? Há palavras proféticas, como alguns irmãos têm compartilhado, há palavras proféticas sobre o Brasil, que Deus fará o Brasil prosperar economicamente, Deus abençoará a nossa nação. Há palavras para se cumprir na nossa nação. E nós veremos realmente a nossa nação ser próspera, mas precisamos ter fé nisso. Fé para continuarmos sendo fiéis ao Senhor, fiéis àquilo que já temos aprendido com o Senhor. Precisamos realmente colocar o nosso coração descansado diante de Deus e continuar com o nosso coração fiel ao Senhor. E isso eu gostaria de tratar esse ponto com vocês com relação às nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa generosidade. Irmãos, precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor naquilo que cabe a nós. Naquilo que cabe a nós. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te prosperar. Tenha fé nisso. Mas o que Deus requer do nosso coração, principalmente mais e mais nesses dias, é a nossa fidelidade a Ele. Deus usa a situação do dízimo, da generosidade, de oferta, para tratar várias áreas do nosso coração. E alguma dessas áreas, por exemplo, é a questão da fidelidade. Quando você entrega seus dízimos, suas ofertas, sua generosidade ao Senhor, isso está fazendo o seu coração ser fiel ao Senhor. Isso está levando você a ser mais fiel a Deus ainda. Também essa questão de dar dízimo trata o nosso coração com relação a sermos generosos, ter um coração bom. E nós aprendemos isso com Deus, que tem um coração bom e Ele dá a todos livremente. Ele supre a necessidade de todos. Amém? E também a questão de dar dízimo, de devolver ao Senhor aquilo que é dele, também nos liberta da avareza. O Senhor usa essa situação para manter nosso coração sem avareza nenhuma. Meus irmãos, precisamos ter fé para ser fiel ao Senhor. Então, gostaria de compartilhar esses pontos com você, para que você converse com sua família, converse com seus filhos, a questão de obediência, a questão de fé num Deus que fala, que está conosco e Ele está conosco, e a questão de sermos fiéis naquilo que compete a nós. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa guardar e proteger você nesses dias. Eu gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo e pela sua palavra, e porque nós podemos crer, Pai, com toda tranquilidade no nosso coração, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Continue abençoando o seu povo, a sua igreja, e continue fazendo crescer em nós a fé que precisamos, Senhor, para crer totalmente no Senhor, que o Senhor fará o seu nome exaltado em toda essa situação que tem acontecido. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem guardado o seu povo, a sua igreja. E nós pedimos pelo nosso país, pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, pelos nossos pastores, pela igreja no Brasil, para que o Senhor continue na direção, em nome de Jesus. Amém.